Bom, a gente vai iniciar o nosso treinamento aí falando de características básicas das aeronaves remotamente pilotadas, as chamadas ARPs, tá? A gente provavelmente vai falar muito no termo drone durante o treinamento, né? Mas é importante, pessoal, que a gente tenha aí noções das nomenclaturas que são utilizadas aí no mundo inteiro, tá? Para essas aeronaves aí, e são aeronaves, elas são assim tratadas pela ANAC, tá? E pelo DCEA, e que estão sendo tão importantes aí, principalmente quando a gente fala de agronegócio, na melhoria da qualidade, né? Da pulverização agrícola, da dispersão de sólidos, liberação de produtos biológicos e todas as outras possibilidades que a gente tem com drone. Captação de imagens, seja elas fotos ou vídeos, monitoramento de áreas, geração de índices de vegetação. A ANAC deve logo também liberar os voos em enxame aqui no Brasil, que é um piloto de drone agrícola pilotando aí 3, 5 drones agrícolas ao mesmo tempo. E vai ser uma novidade bacana aí também. É lógico que hoje a gente precisa para 5 drones de 5 pilotos. Já estamos começando a imaginar um piloto para 5 drones, né? Então, menos 4 pessoas no campo. Mas olha só, o nome mais comum no mundo é drone, tá? Que significa zangão. O nome zangão, gente, drone, tá? Pegou no mundo exatamente por causa do barulho característico que os drones fazem, né? Mas todos eles são aeronaves não tripuladas, ou seja, que são comandadas por seres humanos à distância, tá? Então, os outros termos mais comuns que a gente tem aí, UAV, ou VANT, o AV está em inglês, tá? Veículo aéreo não tripulado, VARP, veículo aéreo remotamente pilotado, RPA, que está em inglês, ou ARP, aeronave remotamente pilotada, RPAS, ou SARP, sistema de aeronave remotamente pilotada. E quando a gente vê esse termo RPAS ou SARP, isso aqui tem muito vínculo com as Forças Armadas, tá? Aeronáutica, Marinha Aeronáutica, eles têm sistemas de aeronave remotamente pilotada. Então, normalmente eles utilizam esse termo. O UAS, que está em inglês, a tradução, Sistema de Aeronaves Agrícolas Não Tripuladas, RPV, Remote Pilot Vehicles, ou Veículo Pilotado Remotamente, tá? E ROA, que é a Aeronave Pilotada Remotamente, também, que vem do inglês aí. Tá? Então, a gente tem várias definições, vários nomes, tá? Mas nós, no nosso treinamento, vamos trabalhar muito com drone e com RTA, tá? Que são os termos mais comuns que a gente tem utilizado aí. Bom, os drones, pessoal, eles têm aí um histórico, tá? De alguns anos, mas muito conhecidos por nós, da década de 2000 para cá, tá? Mas o homem sempre teve aí a curiosidade de ter veículos aéreos que não tivessem tripulação. E os primeiros deles, eles vieram aí com o intuito militar, tá? Então, lá em 1849, a Áustria, eles começaram a utilizar balões não tripulados, tá? Balões explosivos, que eram direcionados pelo vento, sem nenhum tipo de controle, em direção a quem eles queriam atacar. Então, vocês verem, lá do século XIX, a gente já tinha aí utilização de transporte aéreo, né? De alguma forma, através de balão, para transportar alguma coisa. 1930, na década de 30, os Estados Unidos apresentou o primeiro avião torpedo, também um avião não tripulado, tá? Que era lançado com um torpedo de submarino mesmo, que é o que tinha naquela época, basicamente, assim, né? De tecnologia maior de bomba. E era lançado por um avião, mas ainda com um sistema de controle remoto muito arcaico. Na década de 90, foi quando se destacou bastante os aeromodelos a nível de Brasil, tá? Aí a gente fala dos principais modelos com radiocontrole, tá? Os famosos aviãozinhos de controle remoto, né? Os aeromodelos.
Mas eles já vinham, sim, sendo desenvolvidos aí pelo mundo afora desde a década de 70, tá? Mas na década de 90 é que realmente isso ficou muito comum no mundo. Já na década de 2000, a gente teve um avanço extraordinário aí de drones militares. Os Estados Unidos começou o trabalho de desenvolvimento dos seus primeiros drones militares na década de 70, juntamente com Israel. E esses dois países eles sempre estiveram muito juntos no desenvolvimento de tecnologia militar aérea, tá? E principalmente tecnologia militar de veículos aéreos não tripulados. Mas já em 2000, os Estados Unidos já estavam utilizando os drones aí em guerras, né? A gente lembra bem aí da queda das Torres Gêmeas, o atentado terrorista lá, as Torres Gêmeas, e depois os Estados Unidos mostrou, né, a utilização de drones aí tentando capturar o Bin Laden, né, e matar os terroristas lá no Afeganistão. E de lá para cá a coisa desandou. Desandou para o lado bom, porque tem muita coisa que veio sendo desenvolvida depois que essas tecnologias militares foram apresentadas para o mundo, né? Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que isso é antigo, né? Isso não é de hoje. Então a gente já tinha muita tecnologia sendo desenvolvida. O Brasil já tinha desenvolvido alguma coisa lá na década de 80, tá? Depois deu uma parada no tempo. Agora aos poucos está desenvolvendo de novo. Já na década de 2010 começaram a chegar os primeiros drones, inclusive aqui no Brasil, os primeiros drones utilizados para filmagem e fotografia, tá? Vídeo, fotografia e filmes. E isso já vinha sendo utilizado lá em Hollywood, na produção dos grandes filmes pelos Estados Unidos, né? 2013, a Amazon, ela anunciou a utilização de drones para fazer delivery, para fazer entregas, tá? Nos Estados Unidos. Hoje isso é uma realidade. Os Estados Unidos hoje a Amazon já faz, a iFood já faz. Então, já tem solicitações dessas empresas aqui para o Brasil para começar a fazer entregas com drone também. Então, a gente vai ver muita novidade pelo ar aí, logo, logo. Até porque de 2015 para cá, teve uma explosão comercial de várias soluções baseadas em drone, né? Então, gente, se eu pegar de 2017, que foi quando eu conheci meu primeiro drone, eu tive contato com um drone pela primeira vez, tá? De lá para cá, saiu tanta novidade que a gente não consegue contar isso, talvez juntando os dedos das mãos e dos pés mais. Se pegar aí em drone comercial, tá? São dos bons, pelo menos uns 30 drones comerciais bons aí foram lançados, principalmente chineses, mas drone de brinquedo, porcariada e esparramada pelo mundo, gente, são milhares de tipos diferentes aí, né? Com os mais variados preços. Mas uma coisa foi muito interessante, foi a utilização de drones para uma nova solução, que foi o uso dele na agricultura. Primeiro, para dispersão de biológicos, e aí começaram a fazer adaptação de drones de filmagem e fotografia. O primeiro que eu vi aqui em Quirinópolis mesmo, sendo utilizado por uma das usinas aqui, de cana-de-açúcar, foi um Phantom adaptado com um dispersor de produto biológico para liberar uma vespinha no canavial que controla a cana-de-açúcar, chamado Cotésia. Tá? Isso foi lá em 2018. Então, já tinha, assim, utilização de equipamentos chineses, principalmente, a grande maioria deles são chineses, mas já sendo adaptados aqui no Brasil para a área da agricultura. E aí, de 2019 para cá, a coisa começou a ficar muito interessante com a introdução aqui no Brasil dos drones de pulverização, né? Então, chegaram aí os primeiros drones de pulverização, o MG1, o MG1S, o MG1P, drones da DJI, de 10 litros, a criação dos primeiros drones de pulverização brasileiros aí, a Sky Drones desenvolveu um drone chamado Pelicano, também de 10 litros, e de lá para cá a coisa vem subindo, né? Hoje a gente já tem aí drones no Brasil, legalmente sendo vendidos, tá? Até o T50, que é o de 40 litros, mas com uma tecnologia mais aprimorada.
Então, gente, a gente teve uma explosão de soluções de tudo quanto é atividade, né? E hoje aí, culminando aí em drones agrícolas, tanto multirotor, que são os mais comuns, quanto também de drones de asa fixa para pulverização, que estão sendo desenvolvidos, inclusive, pela própria Embraer. Bom, gente, e aí, os drones mais novos que a gente tem no mercado, eles têm essas características, normalmente, no mínimo, ele tem essas características aí, tá? Ele tem uma cobertura para proteção interna, né, dos componentes internos. Deixa eu pegar um apontador aqui. Uma cobertura interna, né, para proteção. Tem hélices, é lógico, e o termo correto disso daqui não é hélice, tá? É asa rotativa, mas é lógico que a gente vai continuar chamando de hélice. Temos os motores, né? Então, quando ele tem vários motores aí, que a gente chama de multirotor. Suportes para aterrissagem, decolagem, antena de GPS, controladora de bordo, bateria, frame, que é a carcaça, né, a estrutura toda, como um todo, né? E LEDs, normalmente frontais e traseiros, que caracterizam normalmente um drone razoável, tá? Um drone com menos tecnologia hoje, que possa ser seguro, ele tem que ter pelo menos esses componentes aqui, tá? Mas a gente está falando também de tecnologias de vários tipos, né? E a gente tem os asas fixas aqui, por exemplo, que não tem a mesma característica básica de uma aeronave remotamente pilotada, que normalmente é um multirotor, né? Então a gente tem aí modelos que são mais parecidos com aeromodelos ou com aviões mesmo, né? Que é o que a gente chama de asa fixa. Já tem alguns sendo desenvolvidos, inclusive no Brasil, para pulverização agrícola, né? Aviões de pulverização sem tripulação. A asa rotativa ou multirotores. Aqui tem um Phantomzinho, aqui um Phantom 3 Pro, tá? Saiu de linha lá em 2018, 2017, na verdade. Foi o primeiro drone de mapeamento que estourou no mundo. Tá? Isso aqui fez a DJI explodir como a maior indústria de drones comerciais do mundo, tá? Foi esse drone aqui. Depois dele veio o Phantom 4, que já saiu de linha também, já está aí com uns 3 para 4 anos, que saiu totalmente de linha, mas ainda é considerado um dos melhores drones de mapeamento que existem no mercado, tá? E os drones de pulverização, e aí a gente tem um monte de modelo, um monte de marca, eu vou falar das principais marcas que estão sendo comercializadas aí no Brasil, mas vocês podem observar que todos eles têm uma característica para sua classificação, são de asa rotativa, ou seja, pela sua classificação de asa, eles são classificados como asa rotativa. E nós temos os híbridos, né? Os híbridos não são tão comuns na área de pulverização, são mais comuns em áreas militares, tanto que aqui a gente tem dois drones militares sendo apresentados aqui para vocês, tá? Que tem a capacidade de decolar na vertical, como um multirotor, e voar como um avião mesmo, né? Por ter rotores traseiros, ó, né? Então eles ganham em autonomia de voo, gasta menos bateria, conseguem voar distâncias maiores, né? E esse modelo aqui ao lado, gente, o Nauru 1000C, ele foi desenvolvido por uma empresa brasileira chamada Exmobots, tá? O nome é meio americanizado, mas ela é brasileira. O Nauru 1000C, ele está recebendo a implantação, né? A integração de mísseis nesse sistema aí para ser utilizado pelo Exército Brasileiro. Tá? Então, bem bacana. Pelo Exército, eu acredito pela Força Aérea Brasileira também. Muito provavelmente pela Marinha também, daqui a um tempo, né? Já é um sistema militar também aí, híbrido. Então, gente, para a asa, tá? Quando a gente classifica um drone pela asa dele, certo? Então, a gente pode ter os asas fixas, asa rotativa ou híbrido, tá? Híbrido ou combinado, da melhor forma que vocês acharem de falar. Já quando a gente classifica ele quanto ao número de rotores, a gente pode ter vantes, RPAs, monorotor, que é o caso dos helicópteros, tá?
Esse aqui, desculpa, esse aqui é um helicóptero de pulverização, tá? Da Yamaha, é o R-Max. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos, já há um bom tempo já, tá? Inclusive, entrou no mercado americano primeiro do que os drones normais aí, multirotores, né? Aqui no Brasil não é comum ver um equipamento desse aqui. É um equipamento caro, não é um equipamento barato também, né? Para pulverização agrícola. Os multirotores, que são os mais comuns aí, a gente pode ter dos principais modelos que a gente tem no Brasil hoje, quadricópteros, né, com 4 rotores, hexacóptero com 6 rotores, octocóptero com 8 rotores, tá? Então aqui a gente tem o T-40 aqui nessa imagem, o T-50, as asas dele, as asas rotativas são brancas, né? Então por isso que eu sei que aqui ele é um T-40, e tem um outro sistema de radar aqui embaixo também, que está mais aprimorado. E tem 8 rotores, apesar de ter só 4 braços, tá? Mas aqui, ó, ele tem 2 rotores em cada braço, que giram em sentidos diferentes, tá legal? Então, o movimento desses rotores, eles são responsáveis pela movimentação de todas essas aeronaves. Em um quadricóptero, por exemplo, tá? 2 rotores vão funcionar no sentido horário, e outros 2 rotores vão funcionar no sentido anti-horário. E é o mesmo princípio para todos os outros, tá? Para hexacóptero, octacóptero, tá? Sempre a gente vai ter rotores girando em sentidos horário e anti-horário para poder estabilizar o equipamento no ar. Legal? Então, quando a gente vai classificar um drone pelo número de rotores, ou ele vai ser monorotor, uma estrutura parecida com a de um helicóptero, ou ele vai ser multirotor, com uma estrutura mais parecida realmente com o drone, como a gente vê no dia a dia. Tá legal? E aqui tem uma pequena comparação entre a asa rotativa, ou seja, aqueles que têm hélices, e os asas fixas. E aí, aqui está generalizado, tá? Então, não é só para drone de pulverização, aqui está bem geralzão mesmo. Em síntese, quais são as características de cada um e quais têm melhor ou pior situação quanto a essas características técnicas. Então, por exemplo, quanto à facilidade de controle, o asa rotativo é muito mais fácil de pilotar do que um asa fixa. O custo de aquisição também do asa rotativa, normalmente ele é mais barato do que um asa fixa. Portabilidade também, inclusive para transporte e tudo, o asa rotativa também, ele, por ser menor, eu consigo, dobrável às vezes, dependendo do modelo, eu consigo transportar com maior facilidade, mais portátil. Já quanto à estabilidade, o asa fixa, tá? Ele é mais estável no ar do que o asa rotativo, né? O asa rotativo ele está muito sujeito a problemas, sujeito a ter problemas com vento forte, né? O asa fixa também, mas é menos, então ele tem uma maior estabilidade no ar. Quanto à extensão de área mapeada, né, o asa fixa também bate e muito, tá? Em relação ao asa rotativo. Enquanto um asa rotativa aí faz em torno de 50 hectares por voo, com os modelos mais tecnológicos que a gente tem hoje, Mavic 3 com bateria de 45 minutos, Air 2 e Air 3 com bateria de 45 minutos, o asa fixa, gente, nós temos asa fixa no mercado aí que chega a fazer 500 hectares por bateria de mapeamento, né? Então, assim, fazem realmente uma área bem maior. Quanto à capacidade de carga, e isso daqui é questionável, tá? Hoje, os asas rotativas aqui para nós no Brasil ainda são os que levam maior capacidade de carga, em torno de 50 litros de líquido e 40 litros de líquido e 50 quilos de sólido, né? Mas já estão sendo aí desenvolvidos e logo provavelmente vão estar no mercado asas fixas aí com 60 litros, 80 litros, 200 litros, e a Embraer está falando em asa fixa, avião de pulverização de 400 litros de calda já. Então, a gente vai ter equipamentos bem grandes e muito provavelmente os asas rotativas não vão conseguir chegar nesse nível de tamanho aí tão cedo, tá? A gente tem que pensar que é um equipamento que gasta muita bateria e você tem muito volume de cauda.
e precisar de trocar a bateria antes dessa cauda acabar, não é viável. Então, a gente vai ficar ainda amarrado aí nos multirotores, provavelmente aí multirotores aí até 60 litros por muito tempo. Lógico que com o desenvolvimento de tecnologias, melhoria na tecnologia de baterias aí, se espera logo que liberem uma boa tecnologia, uma nova tecnologia melhor do que a tecnologia da de lítio, né? Para que a gente possa ter uma melhor autonomia de voo aí e conseguir aumentar o volume de carga desses multirotores. Ô, Denis, Oi. Desculpa te interromper aí, Oi, só não, aproveitando a oportunidade. Eu vi uma startup, acho que tem pouco tempo que eu li essa reportagem de uma startup que está trazendo drones a combustão. Não sei se você chegou a ver. Vi sim. Você sabe que já teve drone a combustão, inclusive os primeiros para a área agrícola eram a combustão. Teve muito problema. Primeiro, peso demais, porque a gente está falando de motor, né, a combustão, não está falando de um motor elétrico, que é muito mais leve. Mas eu acredito nessa tecnologia, a partir de um gerador a combustível, gerando energia para rotores elétricos para aumentar essa autonomia de voo. Eu vi esse material do pessoal lá, é bem interessante mesmo, muito legal. Diga, Diego. Essa combustão aí, o povo comentou que tiraram ele um pouco do mercado por causa de incêndio, essas coisas, né? Pegava fogo mesmo. Então, Tá? a bateria seria bem mais viável e mais seguro, no caso. Aquece muito, né? A gente está falando de um motor que aquece bastante, e com problema de derramamento de combustível e tudo, teve alguns incêndios. Ainda mais em canavial, for usar um desse daí, nossa senhora, dá um Né? problema desse. E assim, né, gente? Nós temos que estar consciente de que o drone não veio para substituir avião, não veio para substituir nenhum dos outros maquinários agrícolas que a gente tem aí hoje, né? Ele veio como um complemento aí para que possa auxiliar aí todas as atividades da propriedade. Mas com o advento desses drones maiores aí, com o tempo, a tendência é de que avião, por exemplo, avião tripulado, saia do mercado. Né? Para essa atividade agrícola, logo, provavelmente a gente vai ter avião aí, do mesmo porte aí de um Ipanema, de um Air Tractor, Isso. sem piloto, né? Pilotado remoto, não, com piloto, mas não dentro da aeronave, né? Pilotando de fora, fazendo aplicação. Então, não é que vai tirar do mercado, né? E eu vejo, assim, motores a combustão vai ter que usar. Não tem como ser só bateria, né? Lógico, se a gente quiser aumentar a carga útil, né? Isso. Com carga útil, isso vai pegando mais. Bom, então a gente tem aí, né, alguns prós e contras de cada uma das características principais em relação à asa rotativa e asa fixa. Mas hoje, gente, para drone agrícola, e aí eu estou falando de drone agrícola, tá? 99% que a gente tem no mercado aí, se não for mais, são asa rotativa, tá? Asa fixa, mais voltado para a área de mapeamento hoje. Então, mapeamento de grandes áreas tem tido aí muita utilização de drones asa fixa aí. Então, gente, quanto à classificação, tá? Quanto ao tipo de controle, e aí a questão do controle do drone mesmo. A gente pode ter drones autônomos, monitorados, supervisionados, pré-programados e remotamente controlados. No caso de drones agrícolas, tá? Eles são aeronaves remotamente controladas, tá? São aeronaves remotamente controladas que seguem um plano de voo previamente programado, ou seja, elas também podem ser pré-programadas, que vão ser supervisionadas por um operador, tá? Pilotado e supervisionado, e ela consegue realizar algumas ações automáticas, tá? E também é monitorada, ou seja, precisa de um técnico humano monitorando o tempo todo. E a aeronave segue seu próprio plano de voo. Vocês viram que eu vim de baixo para cima, porque autônomo, gente, aqui no Brasil, esse daqui é o tipo de equipamento que ainda não é autorizado, tá? Que seria um equipamento que não precisaria de um humano para controlar ele. E eu acredito que equipamentos autônomos ainda é uma coisa para muito, muito futuro ainda.
tá? Não é para próximo, não. É para bem distante ainda, porque a gente está falando de máquina tomando decisões por conta própria, né? Autônoma mesmo, com inteligência artificial, que já existe, né? Mas que não são liberadas ainda. Tá legal? Então, gente, quando a gente fala de drone de pulverização, ele praticamente se enquadra aqui, ó, remotamente controlado, pré-programado, supervisionado e monitorado, tá legal? Então, a gente pode classificá-lo dentro dessas 4 áreas aí. Quanto ao número de pontas de pulverização, a gente pode ter uma única ponta sobre cada rotor, tá? Aqui tem alguns modelos. 2 pontas de pulverização sobre cada rotor, né? Alguns modelos aqui também. 4 pontas de pulverização sobre cada rotor, né? E a gente pode ter também ponteiras dispostas em barra, tá? Que é o caso de alguns modelos. Os primeiros modelos de drone de pulverização que saíram no mercado, eles eram nesse modelo aqui. Não tinha ainda tecnologia de pontas de pulverização abaixo dos rotores, tá? Então, são os principais modelos que a gente tem aí quando se classifica quanto à ponta, tá? E a gente tem hoje as tecnologias dos bicos rotativos, tá? Que já não são mais pontas de pulverização. Aqui a gente estava falando de pontas idênticas a de um pulverizador convencional, de uma bomba costal, tá? De um autopropelido, mas hoje já modelos com pontas de pulverização rotativas, né? Que conseguem fazer uma geração de gotas de melhor qualidade, com uma média de tamanho, tá? Média de diâmetro de gotas aí bem interessante, e ainda com a possibilidade de eu regular, tá, o tamanho dessas gotas diretamente pelo controle remoto, sem precisar de ficar trocando bico de pulverização, ponto de pulverização. Então, essa tecnologia é uma tecnologia inovadora aí, sendo utilizada na área de drones. Inovadora não, já tem uns 2, 3 anos já, mas é inovadora porque ela melhorou muito a qualidade da pulverização agrícola com o drone, tá? Tem alguns defeitinhos, eu acho que quem pilota drone aí que tem bico rotativo da turma aí de drone sabe que isso aí costuma dar defeito, fica gosta de pingar, né? Gosta de pingar, fica balangando, né? Então, tem uns defeitinhos, mas quanto à questão de pulverização, realmente é bem interessante aí, porque ele dá uma qualidade muito boa aí de gotas, tá? Qualidade de aplicação muito boa como um todo. E tem os bicos eletrostáticos, que não é tão comum aqui no nosso dia a dia, tá? Para falar a verdade para vocês, eu ainda não consegui, nas minhas andanças aí, encontrar nenhum drone com esse tipo de bico. Tá? Eles são eletrostáticos, então eles são magnetizados de forma que as gotas se dissipem uma da outra, elas não se encontrem, para evitar que haja a formação de gotas maiores depois da pulverização. Gotas se encontram, né? Elas são líquido. Então, elas sendo com a utilização de bicos eletrostáticos, elas se dissipam, fazendo com que você tenha uma melhor qualidade de gotas. Alguns aviões aqui no Brasil já utilizam bicos eletrostáticos, tá? Mas em drone aqui no Brasil eu ainda não vi. Legal? Mas aí tá uma coisa que muito provavelmente vai estar aí nos drones logo, logo também.